Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E o Ibovespa teve um dia histórico ontem, com mais de 3% de alta, né? Depois dos 166 mil pontos, agora nós estamos falando de 171 mil pontos. Ele fechou acima dos 171. Então é aquela coisa, né? 200 está logo ali, né? Vamos ver qual a velocidade que esse negócio vai, mas ele teve o empurrão aí do Trump. Ontem lá em Davos, o Trump deu uma amenizada no discurso, né? Não falou nada de invasão, falou só de aquisição, negociação, blá blá blá, o mercado gostou, aí depois ele voltou atrás com o negócio das tarifas que ele tinha ameaçado e, ao que tudo indica, saiu um acordo ali entre a União Europeia e o Trump, onde ele vai colocar lá em alguns determinados pontos da Groenlândia, ele vai ter direito, que nem Guantánamo lá em Cuba, né? Ele vai ter alguns territórios dentro da Groenlândia onde vai ser dos Estados Unidos e ele vai poder fazer o que ele quiser, colocar lá, montar o Golden Dome que ele quer fazer, né, de proteção contra a Rússia, e aí ele fica feliz e todo mundo fica feliz e o mercado gostou. Ontem SP500 todo mundo fez barras de alta, né, e o dólar perdeu o fundo, né, o dólar no Brasil perdeu o fundo. Apesar do DXY ainda continuar mais ou menos no mesmo lugar, no Brasil o dólar perdeu fundo. Por quê? Porque o capital estrangeiro está vindo para os mercados emergentes. Então está confirmado isso daí. A gente vê que o minério de ferro está ainda numa correção, mas a Vale está também uma loucura para cima, né? Ou seja, os gringos realmente estão apostando que esse ciclo de commodities de alta que a gente está falando já faz 2 anos, comecei a falar disso daí, né? Algumas coisas já se concretizaram, fizemos ótimos trades no ano passado do café, do boi, do milho e também, não preciso nem falar, né, do ouro, prata e tudo mais, né? Então, esse ciclo de commodities parece que ainda vai longe e os gringos estão olhando e falando assim, opa, já subiu demais nos Estados Unidos, vamos colocar grana aí nesses mercados emergentes, e o Brasil é uma bola da vez. O Brasil é um grande produtor de commodities, então essa grana está vindo. E aí quando a grana entra, obviamente pressiona o dólar para baixo em relação ao real, né? Você despeja dólar na economia, é o que acontece. Então, dólar, na verdade, não é que virou para venda, a gente estava na expectativa que ele ia segurar e que ia dar compra, mas perdeu o fundo, então continua na venda, aquela venda que começou lá já faz bastante tempo, né? Então é isso aí, turma, um resuminho, vamos para os gráficos, que é o que interessa, sem perder tempo. Começando aqui com o mapa de calor do mundo maravilhoso, né? Praticamente tudo verdinho, né? Só a TSM aqui um pouquinho, nem tá vermelho, né? Mas só não andou. E a gente vê aqui o EWZ maravilhoso, né? Esverdeado pra caramba, e aí não preciso nem falar daquele trade do EWZ que tá me fazendo sorrir de orelha a orelha. E o SP500 também, olha, faz tempo que a gente não vê dias assim, né, verdinhos, praticamente todo mundo, né, a exceção aqui da Microsoft, que está um pouco pesada ainda, mas praticamente todo mundo reagiu, todo mundo para cima, né, e um dia bem bonito. Outra boa notícia é o VIX, né, então é aquilo que eu falei que se ele marcasse topo aqui, a gente ia ter um fundo no SP500, e foi o que aconteceu, né, e ele voltou aqui para a região dos 16 pontos, né? Então tá bem tranquilo novamente, né? Os juros americanos também marcaram topo aqui, a gente só precisa tomar cuidado para ver se isso daqui não é um pullback e para subir mais, né? Os juros dos Estados Unidos ainda estão tensos, né? E na Europa também aqui parece uma consolidação, vamos torcer para esse negócio não arrebentar para cima. Reino Unido já começa a virar para baixo os juros, né? E o Japão ainda está com bastante volatilidade aqui. Ontem, né, veja que ele praticamente devolveu essa barra inteira, hoje está aqui nesse doji, mas de qualquer jeito continuo preocupado com os juros no Japão. Indo aqui para o SP500, veja lá, eu tinha falado, né, das alternativas, né, a alternativa mais provável era a reação que ele faz, né, nessa média, e ele tem feito aqui vazou um pouquinho, né, mas em geral ele reage bem, e é o que está acontecendo aqui. Então, estamos falando aqui de voltar a testar topo, né? Por essa reação que ele fez ontem, né? Um belo de um sinal de fundo aqui. As outras vezes que ele fez isso, ele sempre renovou o topo. Então, a gente tem que contar que isso daqui é o que provavelmente vai continuar acontecendo, né? Nós tínhamos o outro cenário, que era ele perder o fundo aqui e vir até essa região aqui dos 6.700, que não se confirmou. Então, voltamos a operar como estávamos operando, né?
tudo na ponta compradora, seja swing trades, seja day trades. Estávamos fazendo alguns day trades aqui de vendas, deixa eu até colocar aqui os 60 minutos do SP 500 para mostrar para vocês como é que ficou esse negócio, né? Então, a gente vinha operando aqui na ponta vendedora, né? E aí foi o que estávamos fazendo aqui nessa venda, e aqui eu cheguei a fazer venda ontem, tá? E aí depois saí fora, aí depois do discurso do Trump, esse negócio aqui fez esse movimento, esse primeiro movimento aqui eu não opero, né? Eu espero sempre fazer um fundo mais alto, então vamos lá, ele vinha aqui fazendo esse zigue-zague de baixa, né? Então, até aqui eu estava vendendo. Então, minha última venda foi aqui. Aí aqui o meu stop gain já estava aqui, obviamente, foi no horário do discurso do Trump, tinha volatilidade, já pulei fora, né? Aí ele pegou, pum, estourou aqui, a hora que o Trump não falou nada de invadir Groenlândia, né? Aí ele voltou aqui para fazer o pullback, deixou esse fundo mais alto, né? E aí virou para cima. Então, a partir daqui, eu virei novamente para a ponta compradora e agora acionou mais uma compra aqui do SP500, tá? Então, é assim que a gente opera. Veja que o preço já está acima da média virada para cima, já tem topos e fundos ascendentes. Se você pegar aqui no curto prazo, eu vou até colocar aqui no gráfico de 15 minutos, né? Onde fica mais claro esses topos e fundos ascendentes, né? Então você tem aqui fundo, topo, fundo mais alto, topo, fundo mais alto e já está renovando o topo, né? Então viramos para compra novamente, tá? No day trade, porque swing trade nunca deixou de ser. A NASA, que é a mesma coisa, né? Virando para cima aqui, ainda está nessa consolidação. O Dow Jones continua forte, né? Você vê que ele nem desafiou aqui a média, né? Está indo de volta para o topo. O Russell 2000 também fez um belo do movimento, então olha, tem mais uma compra aqui no Russell 2000, eu digo mais uma compra, né, porque ele tinha dado essa compra aqui nesse rompimento, né, que a gente falou. Indo para a Europa, o Eurostock 50 também fez essa reação aqui, nessa região de suporte, né, então continua a tendência de alta, muito bem. A Alemanha fez um belo de um sinal aqui, porque lembra que a gente ficou todo esse tempo aqui consolidado, a Alemanha fez um belo de um rompimento, aí veio fazer o pullback e ontem reagiu, então tem compra nessa Alemanha aqui, tá? O Reino Unido continua na sua tendência de alta, não mudou nada, mais um dia de alta. A França reagiu bem, abriu com um belo de um gapão aqui. A Espanha também abriu com gap e a Itália também mais uma compra aqui, né? A última vez que ela fez uma barra dessa, as últimas vezes, né? Olha aqui, fez uma barrona, foi embora. Fez uma barrona, foi embora. Então, a gente pode esperar alguma coisa parecida aqui desse lado, tá? Indo lá para a Ásia, a China continua consolidado e o Japão continua para cima. Mais um dia de alta aqui, o Japão está ignorando tudo e todos, né? Mercados emergentes, olha, mais um rompimento de topo aqui, aquilo que eu falei, ajuda o nosso EWZ, o Brasil e tal, então mercados emergentes está indo embora. E o EWZ, ontem eu falei aqui de mais uma compra, né? A gente tinha essa consolidação, falei aqui que tinha acionado no dia anterior e ontem aqui já andou, já está com gap de alta, então maravilha esse EWZ, né? Eu já fiz post, o último post que eu fiz sobre EWZ, da nossa compra, né? Alertando uma compra aqui, né? Apesar de que eu estou comprado já antes, né? O último post foi em dezembro, eu vou fazer um novo post lá no X, @mdroberto, e aí fiquem atentos que hoje deve sair esse post, tá? Aliás, já convido vocês a se inscreverem, né, no meu X, @mdroberto, no YouTube também, YouTube/Fernando Modé, e no Instagram, @mfmodé. As lives voltam aí, o Modé está de volta ao Brasil, né? Então, todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais sobre o método DX, como operar com a gente na sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo do YouTube e nas outras redes pode mandar DM que a gente dá as instruções aí do como vocês acessam, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos aqui a Argentina, olha, também no mesmo pique aqui, pronta para romper, né? Tem essa compra, estou falando dessa compra aqui faz tempo, né? Ela está demorando para acionar, mas deve acionar. Indo para os commodities, o petróleo, ele, olha, ontem fez aqui um movimento de alta, aquilo que eu falei permanece, né? Então, esse petróleo, ele pode vir aqui até os 70 se tiver alguma tensão, mas se ele perder o fundo aqui, segue a tendência de baixa
que está reinando, né? O minério de ferro chegou agora aqui nesse suporte, veja que ontem ainda teve um dia de alta, hoje está tentando reagir, vamos ver, se ele reagir, compra no minério de ferro, tá? O cobre ainda está corrigindo um pouco, o ouro continua aqui na mesma região dos 4.900, né, com muita força. A prata também, olha, se romper topo aqui tem mais compra, né, está muito perto dos $100. A platina, se romper aqui tem compra, o paládio, se romper tem compra, níquel ainda não reagiu, e eu vou falar sobre o urânio, que está aqui, olha, prestes a romper o topo histórico novamente, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que, veja, ele fez toda essa movimentação aqui, aí ontem reagiu para cima, mas está aqui no meio do caminho, né? Esse DXY no longo prazo, ele é para baixo, tá? Então, a tendência aqui é de baixa, né? Desde que o Trump assumiu, ele veio aqui para esse patamar agora, entre 95 e 100, mas ele deve perder isso daqui, né? Lembrando que, olha, temos um canal de alta aqui, já de bastante tempo, né? Essa linha de tendência, se ele perder isso daqui, nós estamos falando de ele vir aqui para casa dos $90, tá? O Bitcoin tentando reagir aqui ao fundo, então, eu gosto dessa região aqui, tá? Então, para mim, para quem está interessado, aqui é um bom preço para tentar fazer compras, para ele voltar aqui para o topo. Continuo achando que o Bitcoin ainda vai bater lá entre 100 e 105 antes de cair mais, né? Pelo menos isso. O Ethereum, a mesma coisa, região de compra aqui, né? Mesma lógica, né? E vou passar rapidamente pelas magníficas, porque como aconteceu muita coisa, né? Veja que as magníficas, elas não reagiram com muita força, pelo menos a maioria, né? A Apple está aqui nessa região, vamos ver se faz uma barra de alta aqui para marcar um fundo e a gente voltar a comprar ela. A Microsoft, olha, fez um dia feio de baixa ontem, mas chegou aqui, olha, na retração de 50%, e aqui a gente tem bastante suporte, né? Então, assim, se ela fizer aqui uma barra verde e deixar um 1, 2, 3, eu sou comprador de Microsoft, tá? Sou fã de Microsoft. A Amazon continua aqui na mesma região, não tem o que fazer. O Google continua para cima, né? Veja aqui, gapzinho de alta, marcou fundo aqui. Então, aquilo que eu tinha falado, lembra quando fez essa correção? Porque eu estou posicionado no Google já faz tempo, né? Então, eu apertei meu stop aqui e ontem ele já reagiu, hoje já está com gap, então deve fazer mais um pivô, tem mais compra aqui no rompimento de topo do Google, tá? Tá muito forte esse ativo. A Meta, querendo configurar um fundo aqui, mas a Meta ainda está meio confusa, né? Vamos ver, tenho outras preferências, né? Para os mais arrojados, dá para apostar nesse fundo. E a Netflix, olha, ela fez um sinal bem interessante ontem. Então ela chegou aqui, teve o balanço, né? Chegou aqui e aí ela reagiu junto com o resto do mercado. Então, assim, para os mais arrojados, tem uma compra aqui, tá? Por que dessa compra? Essa compra aqui, ela é baseada no price action e risco-retorno. Então, price action, porque a gente sabe que aqui é um suporte bem importante. Então, você sabe que se perder aqui o stop, tá claro, não tem que duvidar, né? E você tem um stop deste tamanho aqui para um potencial ganho de vir testar o topo. Então, risco-retorno espetacular. Então, assim, me atrai esse tipo de trade, tá? Mesmo que ele tenha aqui uns 50-50 de chance de dar certo, se der certo, o ganho é muito grande, tá? Então, me interessa. A Tesla, também tentando reagir aqui, né? Vamos ver se... para quem está afim de Tesla, já dá para comprar aqui, né? Para quem ainda está cauteloso, é melhor esperar romper aqui os 450, tá bom? E a Nvidia continua no mesmo lugar, reagiu também e tal, mas eu prefiro comprar a Nvidia a hora que ela se livrar desta região aqui dos 195, tá bom? Então, o mercado internacional é isso. Vamos ver agora o Brasil. Os DIs, olha só, uma bela de uma barra de baixa também, né? Então, foi tudo positivo aqui. Continuo dizendo que para mim DI é só para baixo, né? O IBOV, olha só aqui, fechamento acima dos 171, quase 172 mil pontos, se fechou na máxima, né? Então, só tem compra, né? Agora, geralmente, depois de um dia desse, você tem uma ressaca, né? Então, olha só o tamanho da barra aqui. No caso do índice, nós já estamos aqui nos 173 mil pontos, né? Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, talvez hoje seja um dia mais difícil de operar, tá bom? Porque depois de um movimento desse muito forte, né?
ele tende a dar uma paradinha aqui e tal. Então, assim, tenha paciência. Se por um acaso deixar um stop, uma configuração, fizer um pivô, tem que comprar porque está forte, não tem que ter dúvida. Ah, já andou demais. Não, não tem dúvida. É que eu acho não. Normalmente, historicamente, depois de movimentos desse, vem uma ressaca, porque todo mundo coloca um pouco faz uma parcial, coloca uma grana no bolso e tal, então ele fica meio de lado, tá? Se andar, continua só compra, tá? E o dólar? O dólar, ele perdeu o fundo aqui e tem venda, né? Então, se perder esse fundo aqui, tem mais venda. Se por um acaso ele abrir e fizer um pullback e chegar aqui e deixar um sinal, tem venda também no dólar, tá? Olhando aqui o gráfico diário, fica bem claro essa perda do fundo, né? Tínhamos uma consolidação, uma tendência de baixa, e ele fez o mais provável, que é perder o fundo. Essa venda aqui, ela só altera se por um acaso tivermos aqui um engolfo de alta, que é pouco provável, né? E ele voltar a romper aqui. Aí nós temos um falso rompimento e aí é para ir para cá. Mas se isso não acontecer, se ele só fizer aqui um pullbackzinho, né? E depois virar para baixo, um abraço, né? Só venda nesse dólar, né? As small caps também fizeram uma bela de uma reação, só tem compra em small caps. Itaú, ontem falamos logo na abertura, né? Estávamos lá ao vivo, por que tem essa marcação aqui? Que nós colocamos na carteira VIP, né? Então falamos, olha, vamos comprar aqui já logo no rompimento, e ele foi direto para parcial aqui, já subimos o stop gain. Maravilha de trade esse Itaú aqui, acertamos na mosca. Bradesco também rompeu, quem comprou, parabéns, e só tem compra, tá? Banco do Brasil, olha, também fez um movimento aqui. Então, assim, Banco do Brasil desconfigurou aquela venda, essa bandeira aqui, esse negócio aqui tá bem confuso, né? Então, vamos esperar ver o que acontece mais. A Sambi chegou aqui no topo, né? Então, rompendo aqui tem compra. A B3 também, né? Olha só, lembra que eu tinha falado ontem, né? Que se a B3 segurasse aqui e desse uma oportunidade, era compra, né? E ela acionou aqui esse pivô de alta, né? Então é só compra na B3 agora, ela abriu uma avenida aqui. A Vale continua maravilhosa, abriu com gap de alta e foi embora, né? Então o nosso trade aqui, a gente vai conduzindo aqui barra barra, né? O stop gain. E a Petrobras também, olha, fez o rompimento aqui. É que ela está numa região bem confusa, né? Então essa compra aqui está difícil. Mas para day trade dá para operar comprado nessa Petro até prova em contrário, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar para você, espero ter ajudado. Se você ficou aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aí nos canais. Valeu, um abraço.